Ele começou assim com flautinhas de taquara, né, que ele mesmo fazia. Eu teimava, furava a taquarinha, pegava um ferrinho quente, furava, experimentava. As que ficavam boas eu guardava. E as que ficavam assim, um pouquinho semitonadas, eu já tirava de lado, não usava mais as melhores. Aí foi indo, furando taquarinha, a mamãe já me deixava mais à vontade, ela não gostava muito, porque ele queria cozinhar, eu atrapalhava a mamãe, né? A minha saudosa mãe. Né? E então, Elisa Cruz, né? O nome da mamãe. Então, que ela deixou de mão, eu fui tocando, na beira de barranquinhos. Mas e como é que tu achava a afinação? Eu separava os furinhos ali, fazia mais ou menos e dava afinado, não tirava nos dedos os efeitos, que não tinha tudo enfeite de dedos, né? Então fazia assim. E eu nasci na cidade de São Jerônimo, assim, também a gente tinha assim pouco recurso. Mas assim, a gente vivia com um certo custo, então eu furava a taquarinha para ir aprendendo, né? A mãe dele incentivava muito, né? E que o pai não queria, porque achava que a vida de músico não ia dar futuro para ele, né? Que o pai havia sido músico, né? Sim, o meu avô foi... Meu avô tocava flauta também. O meu pai tocou flauta também, muito tempo. Também saudoso pai, meus pais eu não tenho, né? Meu saudoso pai, José Alves da Cruz, tocava no Cinema Navegantes, né? Ele fazia trilhas sonoras aqui para em Porto Alegre, mudo. do cinema mudo, eles faziam aqueles efeitos no filme, eles faziam os efeitos de flauta com outros instrumentos, faziam as cortinas, eles faziam tudo ao vivo, né? Atrás do palco, atrás do pano do cinema, né? Então, hoje é tudo moderno, naquele tempo era o cinema mudo, eles faziam os efeitos, né, sonoros. Mas o teu pai não queria que tu tocasse, na Papai verdade. não queria, ele achava que a gente ia ser um boêmio, a vida de boemia seria uma coisa... sim, não sei, ele achava que não, talvez assim não fosse dar certo. 9 anos de idade ele teve pneumonia, né, na época. E o pai achava que o esforço, tocar a flauta, prejudicaria o flauto. Ai, esse guri. Mas ele, à revelia do pai, escondido, quando o pai saía para trabalhar, ele ficava, né, exercitando as virtudes, digamos assim, da sua flauta. E aí, de repente, a mãe, não, o flauta tem que fazer o que ele gosta,
que ele quer. E aí convenceu o marido, no caso, o pai do Plauto, a deixar que ele tocasse e fizesse o que queria. Depois ele viu que eu já tocava, ele disse, bom, então vamos deixar o menino de mão, eu vou largar de mão, vou deixar ele à vontade. E deixou, então. Em tudo que é lugar assim que ele ia, ele já tocava, já criava, tentava, né? Porque era criança, né? Já tentava criar as músicas. 8 anos a primeira. Que ele pensou em ver como é que conseguia fazer. E aí foi tentando. Depois, com 12, ele já tinha já uma já toda estruturada, que aí ele foi como ele praticamente assim, ó. Deslanchou, né, a tocar flauta mesmo. Eu creio que 11 anos de idade, ele teve a sua grande experiência com o público, que foi acompanhar um bloco carnavalesco da sua cidade, os Batutas, e ele saía à frente do bloco tocando flauta, né? E foi necessário, evidentemente, a autorização do juizado de menores para que o Plauto participasse do carnaval da sua cidade naquela época, com 11 anos de idade. É uma maravilha isso aí. Aproximadamente dos 12, o papai me deu uma flauta de presente, né? Comprou uma dessas madeiras de ébano, já transversal. Eram chavezinhas, já chavezinhas pequenininhas, não era platô dessas modernas agora. E eu fui tocando aquelas flautas, né? Tocava em cordões carnavalescos, né? Em São Jerônimo mesmo, aqui pertinho de Porto Alegre, da minha terra natal. Esses Tocava blocos carnavalescos dos Batutas, né? era um bloco dos Batutas e o bloco do Não Sai. Ganhava uma pastinha de colégio, aquelas tiracolo grande, e era uma fortuna, 10 mil réis de cachê. Era dinheiro que não comprava muita coisa.
blocos carnavalescos, que eram os Batutas e o Não Sai. Era uma rivalidade tipo Grenal, no caso, vamos dizer assim. Era um azul e outro encarnado. Era o Grenal de carnaval em São Jerônimo. Cada um queria se apresentar mais, e os dois eram maravilhosos. Eu trabalhei nos dois, toquei quando o guri de mascote, tocava com flautinha. Ainda não foi desta vez, dona Yara. Muito obrigado. E agora, pela radiodifusora A Hora do Bicho, com patrocínio do sabão Brilho Fácil. O próximo candidato, produção, toca o quê? Ah, é um flautista. Então vamos receber Plauto Cruz. Muito bem, maravilha! Aplausos para o Plauto Cruz. A vida e a obra de Plauto Cruz está aqui, neste livro, escrito pelo jornalista Kenny Braga. E o Kenny também está aqui com a gente, e nós vamos justamente falar a respeito deste teu trabalho aqui dentro da coleção Lua Branca, da editora Redator, né, Kenny? Como é que foi a ideia de fazer esse livro, o surgimento de um trabalho tão bonito que eu já estive olhando e é realmente fascinante saber da vida e da obra dessa pessoa tão querida. Zé, escrever sobre a vida do Plauto Cruz é duplamente gratificante. Em primeiro lugar, se faz justiça ao talento e à sensibilidade de um grande artista. E em segundo lugar, se presta ao Plauto Cruz uma homenagem em vida. Eu tenho insistido muito nisso. Eu acho que as pessoas devem ser homenageadas em vida. E eu lembro, a propósito daqueles versos maravilhosos do Nelson Cavaquinho, do Guilherme de Brito: me dê as flores em vida, o carinho e a mão amiga. Depois, quando me chamar saudade, não preciso de vaidades, eu quero preces e nada mais. Então, o que está se fazendo aqui, através desse livro, é oferecer ao Plauto Cruz as flores em vida que ele merece. Obrigado. Tive a oportunidade de conversar com a mãe do Plauto, que ela recriou todos os momentos admiráveis do Plauto menino, né, se relacionando com a flauta pela primeira vez, na sua cidade natal, São Jerônimo. E depois, tudo que o Plauto fez. Em grandes emissoras do Rádio do Rio Grande do Sul, naqueles programas de calouros, na Farroupilha, na Gaúcha, na antiga Difusora, várias emissoras de rádio. Aqueles programas de calouro sempre estava o Plauto lá como grande atração. Aí eu vim para Porto Alegre, também meninote ainda, não, uns 16 anos, quase assim para moço já, né? Trabalhei numa pelaria Polar, e trabalhei também na Companhia Sul-Rio-Grandense, que era em Cosul, aparelhos elétricos, rádios, refrigeradores, tudo, aparelhos domésticos, elétricos, tudo tinha. Eu trabalhava na expedição, encaixotava rádios, junto com os colegas meus, que até um colega meu falecido, o Paulo Requisílio, o Paulinho do Acordeão, trabalhei muito tempo comigo em rádio também depois, mas sempre com a flauta, com sentido na flauta. Quando tinha uma vaguinha, eu pegava a flauta, eu tocava nos barizinhos de flauta também, então fui levando aquela, sabe? Aí depois eu me dediquei especialmente para a flauta. Então, quando guri, eu trabalhei num programa, chamava-se Duque de Antena. Lá em São Jerônimo. Não, aqui em Porto Alegre. A Rádio Gaúcha era ali na rua 7 de Setembro, com a Siqueira Campos. Era um programa que eu saía de casa, fugia da minha mãe com a flauta para tocar no programa. Era um programa de gaita de bocas, então me apresentavam como convidado, flautista. Que tocava flauta de boca? Não, gaitinha de boca harmônica. E eles faziam as disputas, então, disputas de gaitinhas,
E eu então ia com a flauta fazer um sonzinho como convidado. Toquei com vários músicos bons de todo o país aí, acompanhei vários cantores como Nelson Gonçalves, já estava mais madurão em rádio, já tinha meus 30 e poucos anos. Ângela Maria, no tempo da Ângela Sucesso, né? Aquele sucesso que ela apareceu, né? Aquela música Lábios de Mel, né? Foi sucesso dela. Também assim, Altemar Dutra, parece que não se me lembro, parece que eu cheguei a acompanhar o Altemar, Silvio Caldas, Orlando Silva, Carlos Galhardo, os cantores da época, quase todos passaram comigo, assim, a gente participou juntos. E os artistas, os músicos, encontravam seu espaço para a difusão da sua obra, da sua arte, nessas emissoras de rádio. No decorrer do tempo, essas orquestras foram desaparecendo. Contenção de despesas, né? Talvez o advento da televisão, as pessoas mais preocupadas ficavam mais tempo em casa. E aí não restava aos músicos outra coisa a não ser a apresentação em casas noturnas de Porto Alegre. Então isso foi uma fase de transição que o Plauto e outros artistas notáveis aqui de Porto Alegre souberam aproveitar muito bem, porque era a oportunidade de ganhar dinheiro com a apresentação em casas noturnas de Porto Alegre. E a presença deles, mas especificamente o Plauto, chamava clientes para casa. O Plauto estará hoje à noite no restaurante tal, né? E as pessoas iam lá para ouvir o som da flauta do Plauto Cruz. Então foi uma transição que eles souberam aproveitar muito bem. A memória é tão importante quanto a imaginação. E louvar o Plauto não é que é louvar momentos significativos da vida cultural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a versatilidade do Plauto. O Plauto, onde ele estivesse, ele era a presença da melodia. Se as pessoas respiram ar, Plauto respirava melodia. Eu conheci o Plauto tocando no Vinha d'Alho, que era um bar que ficava ali na João Pessoa, perto da Panambra. E era um grande ambiente de música ao vivo da noite, né, de Porto Alegre. E o Plauto era um passarinho também, né? Sempre foi um passarinho, né? Em todos os sentidos ele foi um passarinho. Né? Lembro do Plauto visitando as mesas, tocando, visitando as mesas e batendo no copo e adivinhando a nota, né? Nota. Porque o Plauto tinha ouvido absoluto, né? Então, o Plauto dava um toquezinho no copo do cara ali, pim, pim. Pedrinho, quando tocava o celular e dava o tom, ó, Sol maior, neguinho, ó, Sol maior, Sol maior. Eu acho que ele já até brincava com isso. Porque ele sabendo que isso é uma coisa do ouvido absoluto, uma coisa assim muito particular, e são pouquíssimas pessoas que têm. Quando acontecia uma situação de um copo, de uma coisa, ele já brincava. Maninho, oh, vem. Facilito. E tu podia pegar e dar uma olhada ali no piano, acertava. Não, impressionante. Isso é o ouvido absoluto, além de... Ele tem várias, como é que se diz, várias faces. Ele é bom, mas ele incomoda muito. Né? O cara fica... É uma pessoa que fica criterioso demais. Muito criterioso. Dificuldade para ouvir as coisas que não estão afinadas, principalmente. Ou música que está com arranjo dificultoso, a harmonia não está fechando. Não está batendo a harmonia com a melodia. Mesmo que a canção não esteja errada, não precisa estar errado. As coisas que não são daquela convenção matemática complica muito para o ouvido absoluto. Ou o violão não está bem afinado, que é uma coisa que corre, normal no meio do show, até a temperatura. Não, tu ia no meio pro violão e dizia, levanta o ré. Na quarta corda, ou baixa a quinta. Ele ia carinhosamente do ouvido do violão. Baixa esse ré, que tá alto. Porque ele ouve e decide e define tudo, né?
No meio de tudo. No meio de tudo. Pode estar o ruído que tiver. E tu fosse tocar com o Plauto uma música... Ah, não, vamos regravar, fosse uma gravação. Não, vamos fazer de novo. Pode ter certeza que ficaria completamente diferente. O fraseado, as ideias, a forma de tocar. Não, essa coisa de repetir, de fazer igual. Não. Vamos. A não ser, claro, que exista uma melodia escrita que tenha que respeitar naquele momento, mas depois... E mesmo assim, a forma de tocar ainda tinha alguma variaçãozinha, alguma coisa. Isso. Às vezes, qualquer som, assim, que emitia de um copo, alguma coisa, ele... Ah, esse som... Ah, dá pra fazer uma música, e daí já começava a compor. Ô, Plauto, como é que era, alguns anos atrás, como é que era a vida noturna em Porto Alegre? Como é que era a profissão de cantor da noite, de músico da noite em Porto Alegre? Era um pouco difícil, agora está melhor. Está melhor, é difícil, agora melhorou um pouco. Como é que foi como é que foi toda essa carreira? Onde é que tu já trabalhaste? Trabalhei muito em rádio, televisão, assim, serviço diurno. Depois então eu passei para a noite, gostei e fiquei. O que tu acha da noite, trabalhar na noite? Bom, muito bom. A gente tem muita ternura, aceita muita... goza muito do amor com os colegas, com os amigos. Eu acho bem, muito bom. E como é que é para programar o dia, já que tu passa a noite, né, dedicado à tua profissão? E aí, durante o dia, como é que é? Durante o dia eu passo mais em casa, com os filhos, com minha esposa, com a família. Sempre. E dá bem para conciliar as coisas? Dá para conciliar, dá bom. Muito bom. Eu tenho 6 filhos, a esposa e uma neta só. Então, a minha família em casa também, é tudo que a gente também tem que controlar, cuidar, né? Então, além da música, eles em casa. Ele me deu uma partitura, toquei a música. Aí quando chegou no finalzinho, eu dei uma subidinha a mais. Ele disse, o que é isso? De vez de mandar eu tocar de novo, toda a música. Não. Me dá. Ué, por quê? Foi um errinho, uma coisinha. Eu vou tocar de novo. Não. Tem que ter ouvido. Tu não tem. Ele também tinha uma qualidade dos grandes gênios, né? Que pelo menos os que eu conheci no meio musical, todos os caras geniais que eu conheci, todos eles são modestos e simples. Quando tu vê um cara muito arrogante, já não, começa a desconfiar. O que me fascinava era a simplicidade dele. O Plauto parece que não tinha consciência da sua grandeza musical. Certa vez eu estava num programa de rádio e nós recebemos a visita do Plauto Cruz e do Altamiro Carrilho. E o Altamiro Carrilho disse naquele programa de rádio, vocês me elogiam, né? Vocês gaúchos me elogiam, gostam do que eu faço, mas o Plauto, nascido aqui no Rio Grande do Sul, gaúcho como vocês, ele é extraordinário. Então o Altamiro Carrilho fez o depoimento na frente do Plauto Cruz e nos deixou, coronel, assim, com a beira das lágrimas, porque era realmente isso. Ele era da grandeza musical impressionante e não tinha consciência dessa grandeza. Em homenagear meu querido colega, bom amigo de long time, é pessoa muito especial para mim. O Plauto é um músico bom, competente e, acima de tudo, humilde, né? Isso aqui é muito importante. Porque você pode ser o melhor do mundo, não tendo humildade, acabou. O Plauto é uma dessas pessoas raras, infelizmente, que por onde passa
desperta carinho, desperta alegria, desperta simpatia. Eu nunca encontrei alguém que não gostasse do Plauto, é verdade, não conheço. Tem inimigo Só se for mau caráter, né? Para não nenhum. gostar do Plauto. Nenhum inimigo. Não tem inimigo, né? Deve ser muito difícil alguém... Isso aqui é uma amizade de 40 anos, já vai indo por aí. Não espalha, senão vão pensar que a gente é velho. Não espalha, não. É isso aí, Ele achava engraçado quando diziam que ele era o segundo melhor flautista porque o Altamiro Carrilho era o maior do Brasil. Ele era o segundo melhor do Brasil porque o Altamiro era o melhor do Brasil. Quando o Altamiro muitas vezes disse que achava que o Plauto era o melhor flautista do país. 28 músicos, tocava desde o Renato Borghetti, Gelson Oliveira, mas a banda base era o James Liberato, músicos de grande gabarito, enfim, que compunham aquele grupo daquela apresentação em Porto Alegre Boêmia, volume 2, em 1998. E todos nós muito preocupados se o encadeamento do sol, aquele sol sustenido, Plauto, naquele teu arranjo, encaixa bem com aquele lá bemol, como é que vamos fazer a transição para o contrabaixo? E ele dizia, negrinho, isso aí na hora a gente resolve, música é sempre a mesma coisa, se a gente toca bem e toca com prazer, vai sair bem. Agora me diz uma coisa, essa camisa aqui tá boa ou cadê meu pente? Então ele tinha as preocupações que não eram pequenas vaidades que podem parecer grandes, mas não eram. Elas simplesmente significavam a tranquilidade. Ele tinha uma tranquilidade tão grande de que tudo ia dar certo. Eu me lembro de ouvir pela primeira vez garoto ele nos discos do Nelson Coelho de Castro, né? Além do Cleito e Cledir e tal, mas nos discos do Nelson, que tinha esses arranjos de flauta, realmente um monte de flauta, assim. E eu pensando, nossa, quem deve ter escrito isso? Eu muito com cabeça de aluno de escola de música, né? Pensando quem é que tinha sentado e escrito e tal, e era tudo meio feito no ouvido mesmo, né? Uma coisa que tem Nelson falou que ele gastou todos os canais da mesa de som, só sobrou um pra ele. Os outros ficou todos com flauta. E tem o Plauto pagou muito preço da geração, né? De ter sido dessa geração. Um cara que nasceu em 29... Então ele ainda pegou o fim daquele mundo dos anos 50, começo dos anos 60, né? Ou seja, ele ainda chegou a pegar o mundo das rádios em Porto Alegre, com um monte de músico contratado, da rádio sendo feita ao vivo, daquele momento em que os caras tinham um monte de emprego, tocavam em um monte de lugar. E pegou quando esse mundo mudou, nos anos 60, né? Que essa geração inteira perdeu emprego, os que tinham emprego. Porque primeiro, por duas coisas, né? Por três coisas, na verdade. A ascensão das bandas de guitarra, um pouco antes dos Beatles e logo depois dos Beatles, né? Aí fazendo o mesmo baile que fazia com uma orquestra de 18 músicas, podia fazer com uma banda com 4, 5 músicos. Os conjuntos melódicos, que eram grupos menores também, né? Tipo do Baldalfi, do Primo, do Breno Sauer, que eram conjuntos também de 5, 6 músicos, sem sopro, e que também faziam o baile, animavam o negócio. E daí a coisa da decadência das rádios, a ascensão das televisões, e quando entrou o videotape, aí os caras se ferraram de vez, né? Porque daí foi pra noite. Daí a saída, ou foram embora, tipo Zé Gomes, a Elis Regina, dessa geração, ou ficaram aqui e foram pra noite. Foi o jeito de sobrevivência dos caras, né? Então, e essa geração ela ficou esquecida durante os anos 60, o próprio Lupicínio, né? Era um cara que andava por aí, só os amigos dele davam bola pra ele. E eles começam a ser recuperados lá no final dos anos 60, né? Assim, quando o Túlio ganha um Festival da Canção aqui, daí o Cartola monta os de Cartola, aí tu vê esses caras todos, o Plauto, o Túlio Piva, o Cartola, o Guilherme de Brito, a Clementina de Jesus, todos esses caras, a Dona Irã Barbosa, foram gravar os seus primeiros discos com mais de 50 anos de idade, alguns com mais de 60, na década de 70, quando essa geração foi redescoberta. Porque eles não eram velhos o suficiente para ser daquela geração
dos anos 30, 40, nem jovens o suficiente Pra para serem da participar outra. da onda. Então eles tiveram esses 20 anos de limbo aí, que foi bem cruel com muita gente. Esse músico incrível, para mim, ele foi o maior flautista da música brasileira, do choro, sem dúvida. Eu acho que ele foi o grande, assim. E tanto é que ele conseguiu notabilidade sem sair de Porto Alegre, né? Sem dúvida. Só não teve maior reconhecimento exatamente porque não saiu daqui. O choro no Brasil não morre. Então eu continuo dizendo o que o Gessé dizia. Está na UTI, mas sempre está vivendo, está sobrevivendo. E então tem essas programações também até São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais como Belo Horizonte, aqui, várias capitais do Brasil, talvez até em todas. De repente a gente não está sabendo como é que é para lá, para o norte e nordeste. Eu acho que eles divulgam muito o choro, e o choro merece isso. A divulgação rígida para não deixar morrer. E não morre, o chorinho não morre. Não. Flávio de Souza é o autor, é o poeta da letra, e o Pixinguinha compôs a melodia. Rosa, com 3 partes. Plauto expressa uma melancolia da cidade de Porto Alegre. A maneira que ele tocava, se a alma de Porto Alegre tivesse que se dizer, se dizia pelo sopro da flauta do Plauto. Ou seja, há nele uma concretização de uma realidade humana, espacial, geográfica, histórica. O artista é exatamente isso. É alguém que, em determinado, no desempenho de sua arte, passa a ser a concretude de algo que parece esparso, indizível, indefinível. Plauto tocando é a melancolia de inverno da cidade de Porto Alegre. Principalmente o Plauto aqui, nesse contexto, que vão manter uma linguagem de música, porque não fosse ele tocando naquela onda de música, a gente tinha um vácuo que talvez acabasse com a onda do choro mesmo. Claro. Porque é um músico que vai passar por todas essas fases, talvez um dos únicos músicos que vai passar por todas as fases, e que, por um motivo ou outro, vai querer continuar insistindo na linguagem do choro. Tendo com certeza um músico virtuoso como ele, podia ter migrado para 1000 e outras linguagens, tocado em
grupos viajar do mundo inteiro, que insistiu em ficar na casa dele tocando linguagem de choro. A gente vê hoje em dia, por exemplo, uma turma mais nova tocando choro, e se toca que o trabalho dele, o serviço dele foi fundamental para que a gente conseguisse fazer a conexão entre músicos, que nem tu citou, do Pixinguinha, com hoje, né? Foi um cara que ele tocava que nem aquela turma, ele fazia música, o jeitão de fazer música dele era o jeito do choro, a vontade dele de manter essa música e a facilidade, claro, de compor, a composição dele toda voltada dentro da forma do choro. A gente tocou choro clássico, por exemplo, que é um choro que ilustra o jeito de fazer choro, um choro de 3 partes, aquele choro com toda a lógica do choro. Um cara que quis insistir na linguagem, né? Animar uma festa em família, né, que tinha uma outra pessoa convidou, e aí nessa festinha ele conheceu a nossa mãe. A mãe já tinha um namoradinho na época, mas quando se enxergaram foi amor à primeira vista, né. E ele também tinha outra namorada. Ele foi noivo, ele era noivo de aliança. Ele era noivo de aliança, e ela não, ela tinha só um namoradinho. Apesar dele ser uma pessoa, como é que eu vou te dizer assim, a vida dele fechada, ele se abria só quando estava falando de música, né? Que aí ele se expandia bem. Mas a vida que ele constituiu com a mãe, assim, foi amor à primeira vista, né? E aí ficaram juntos e todos aqueles anos, tudo que ele fazia, ele estava pensando na mãe, né? Música, fez acho que umas 4 ou 5 músicas para ela. Para cada filho que nascia também ele fazia uma música, botava o nome. Aí depois quando vieram os netos também a mesma coisa.
Uma das melhores alegrias que uma pessoa pode ter é receber uma composição musical de presente. Quando isso acontece, a gente sabe da honestidade, da emoção, da seriedade do amigo que oferece isso. Há cerca de 10 anos atrás, eu ganhei um chorinho de presente de Altamiro Carrilho. Eu recordo esse fato porque eu sei que o Aguinaldo recebeu também um choro de presente do Plauto. Isso é uma homenagem muito séria, é uma coisa muito especial. E o pandeiro, e a flauta, e o conjunto inteiro registram essa emoção e essa coisa tão gostosa que existe de amigos para amigos. O choro chama-se Um Choro para Aguinaldo. Vamos lá. Homenagem, né? Homenagem ao Plautinho, para tocar com ele e com o Jamandu Costa. Que legal. Ali por 2000, 2001, não, sabe que não lembro mais, mas faz uns 17, 18 anos. Lindo, lindo, show. Bom, aí a gente encontrou Arismar do Espírito Santo, Rony Altman, o Cisão, aquela turma toda. E fomos daqui o trio Plauto Cruz, Luiz Carlos Borges e Jamandu Costa. Jamandu tinha, não sei se já tinha feito 18 anos. E o Plauto era aquela referência tanto para o Jamandu quanto para mim, já um pouco mais criado, mas nós todos bebendo daquela fonte magnífica que foi e que segue sendo, né, o Plauto. O período de festivais, quando eu comecei, eu já conhecia o Plauto pelo trabalho que ele fazia anterior à minha entrada nos festivais. Mas depois eu tive o prazer de morar bem na frente da companhia de sanduíches onde ele tocava. Ele e João Pernambuco quase todas as noites. Então eu tinha o privilégio de poder escutar o Plauto Cruz quase todos os dias, quase toda semana. O costume era aquele ainda de anotar no guardanapo. Ele vinha a ideia das melodias, ele anotava assim, daqui, vem, olha o que eu fiz agora aqui, ó. Mostrava aquela partitura no guardanapo, é muito legal. E cantava, né? Já fazia, mostrava e cantava. Meu avô cantava aquilo ali. Como outra coisa, você não podia fazer qualquer barulho, um ruído assim, ele dizia a nota, né? Ouvido absoluto. Ouvido absoluto. E era de uma precisão, né? Não tinha erro aquilo ali, tudo, qualquer. Podia ser uma batida de garrafa, eu tenho uma história muito engraçada ali na Companhia Sanduíche, que a Secretaria da Agricultura é bem ao lado. E num momento lá, o pessoal do Movimento Sem Terra
foi ali para fazer uma reivindicação, acamparam ali, tem um campo muito grande ali, depois naquele SET, né, que é o centro de treinamento. Isso. Então eles ficaram todos acampados ali para ir reivindicando, e era muita gente ali. Eu me lembro que a parte da Getúlio ali ficou muito lotada, e na noitinha, ali na Companhia de Sanduíche, eles foram para comer, e não sabia, era o único bar aberto, né? E foi aquela mesa comprida, assim, e com família, e tinha um gurizinho bem pequenininho, assim, escutando na frente, e aí o Plauto e o João Pernambuco tocando, e o gurizinho bem na frente, quieto, né? E os pais, e aquele monte de gente na mesa comprida. Acabou a música, diz o gurizinho, pai, penteada na flauta aquele velhinho, né? Penteado, que coisa mais linda. Foi convidado várias vezes, né, para sair daqui, só que nunca quis sair. Para Curitiba, ele foi para tocar a convite, né? Mas sabendo que não ia ficar assim muito tempo, né? Foi. Teve até proposta para ficar. Isso, teve. Sim, daí não quis. Trocar, pra gente ir para lá com ele e tudo, mas como a gente já estava todo mundo aqui já em função de aula, tudo, e acabou ele indo sozinho, né? Nós estávamos começando no colégio naquela época. Só que aí a preocupação dele era essa, que ia nos deixar aqui, e a mãe grávida, porque a mãe estava grávida do Jairo, né? Aí estava sempre ligando para saber notícia.
Esse aí tava no Choro é Livre, não? Não, esse é um choro meu. esse é Mas eu cresci ouvindo o Plauto e eu queria ser chorão. Não era chorão, eu via o Plauto tocar. Então, eu entrei de carona nessa biografia aí do Plauto, porque no tempo da gravadora Isaek, eu fazia praticamente todas as direções de estúdio, né? E de produção, junto com aquela turma que tinha lá na época, com o João Natalício e tal. Tive o privilégio de fazer o Choro é Livre com o Plauto, né? Aquele timaço dos melhores chorões da cidade, né? Gessé Silva, o Lúcio, o Cavaco, né? Mário Chimia, 7 cordas. Até não lembro, o professor Darcy não entrou. Tinha o Sadi de baixo, umas faixas. Mas foi um trabalho memorável e conheci aquela figura fantástica do Plauto, né? Que era uma criança, né? Talvez ele tivesse menos do que eu tenho hoje, na época. Mas era um guri, né? Impressionante. Sempre, uma pessoa de uma pureza, de uma generosidade, de uma musicalidade fantástica, né? Um cara gênio. Esse disco chegou ali pra gente, que tocava na noite, né? Eu tocava na noite também. Uma coisa muito luminosa, assim, porque o disco do Plauto. Então, a gente olhava para aquilo como uma possibilidade, assim, real, de a gente também poder vir a gravar e fazer um disco. Então, que o choro era uma possibilidade, né? Real pra gente. E o Plauto era sempre um ídolo. Eu ia ver o Plauto. Eu nunca toquei com o Plauto, mas eu ia ver, porque eu tocava chorinho também na noite. E eu ia ver o Plauto porque eram os principais, né? Eu tinha... Tocava o chorinho que tu aprendeste em casa, né? Aprendi em casa com o meu pai. O meu pai era... Meu pai era jogador de futebol, né? Quando eu nasci ele jogava no Grêmio, então ele era percussionista doméstico. Me ensinou a tocar samba assim na mesa aí, bate aí, é assim, ó, tac, tic-tac, tic-tac, tocava um balde que era uma maravilha. Então eu fazia saraus em casa, coisa e tal, e o choro, ele me deu um bandolim, né, quando eu tinha 16 anos, que é o que eu uso nos shows ainda até hoje, é a coisa mais velha que eu tenho, é o meu bandolim. E então ele me deu o bandolim e, assim, entrar no mundo do choro era uma coisa de corresponder ao amor paterno, né? Já que eu não consegui jogar futebol, era assim, era na música que a gente se... Bate um bolão, né? E aí ali, esse bandolim que o meu pai me deu, eu comecei a me aprofundar no choro e ver tinha um festival na Bandeirantes, que era um festival nacional de chorinho, entende? Então, o chorinho tinha uma grande relevância, sabe? As famílias paravam para ver o festival esse. E eis que tem um choro do Gessé Silva, que era o nosso maior chorão, que já tinha tocado simplesmente no Época de Ouro, que era a banda do Jacó do Bandolim, entendeu? Tocado com o Pixinguinha também. Também, então o Gessé Silva tinha frequentado o principal, o núcleo do choro brasileiro. E aí estava lá o Gessé Silva com o choro dele e o Plauto, que era o solista desse choro. E a gente amava esse choro, tava torcendo para ele, né? E aí depois entrou um outro choro que era de São Paulo, bonito também, mas o dele era muito mais bonito. O meu pensamento, que era do Gessé, e o Plauto executava com uma, assim, propriedade esse choro. Uma coisa maravilhosa, é assim, o choro é a música que mais representa, que representa a unidade nacional, eu acho. Porque o choro acontece em todos, do Oiapoque ao Chuí, tem chorão. Talvez seja o que mais a nova geração vem mantendo. Vem mantendo, porque o folclore que está nas pessoas, está na natureza. A natureza se manifesta através da natureza humana. Então, quando se manifesta essa faceta da natureza brasileira, ela se manifesta da mesma forma, com a mesma intensidade em todo o território nacional. E outra coisa, indo adiante, porque no Japão tem chorões espetaculares japoneses. Aprenderam, quer dizer, é a força da expressão da natureza brasileira que é reconhecida em várias nações e as pessoas conseguem interagir com a gente através desse modelo. Eu estava prestes a gravar um disco independente, que foi gravado no final dos anos 80, e convidei o Plauto para fazer uma faixa no disco. Ele tocou em 4 faixas no disco. Mas era uma música só, era tocar Armadilha. Então eu tenho uma gratidão muito
uma gratidão especial, assim, carinhosa com o Plauto. Fui na casa dele, que morava ali no bairro Camaquã. E, olha, eu morava no Cristal, ele foi lá em casa, numa tarde, com um caderninho de música, com partituras, assim, né? E escreveu, na hora, assim, 4, 5 arranjos para as flautas que ele ia colocar no disco. Ele depois botou, como o choro é baquiano, a gente está falando do choro, que é baquiano com uma malemolência brasileira, com uma coisa, um jeito de caminhar brasileiro, de fazer música. Então, eu cheguei, a minha Isaac, tinha uma mesa de 16 canais, né? O Plauto já me gastou 8 canais de cara, porque ele dobrava as flautas. Tá bom assim, neguinho, tá bom. Então, eu devo muito ao Plauto essa bondade dele como músico, como ser humano, né? Porque o Plauto era uma pessoa esférica como músico, né? Ele encerra a palavra músico de intérprete, né? A maldade passa longe, tudo é refratário, toda maldade humana é refratária. Absolutamente. No esférico do Plauto, como músico, né? Como síntese, assim. Como ser humano, uma pureza. Então, né? eu devo muito, assim, essa gratidão de participar do disco. Ele contou umas 4 faixas, ele tocou nesse disco. E para fechar um xiste, eu fui pagar um cachê para ele uma vez, na casa dele, casinha de madeira ali na Camaquã ali. E ele tinha comprado uma televisão novíssima, televisão nova, cheirando a novo, assim. Você entra aqui, ninguém entra aqui. Vou te mostrar a televisão. Aí fui ver a televisão. Estava no alto da parede, assim. Ele ligou a televisão, a imagem, uma televisão preto e branco, Philips. Ele disse, olha só, que som. Ele não falou ele não falou da imagem. Olha só, que som tem a televisão. E botava mais espetáculo. A imagem era um detalhe, né? Mas o som... O primeiro disco independente da música gaúcha foi gravado pelo Nelson Coelho de Castro, em 81. E o Nelson convidou o Plauto para gravar as flautas, né? Aquele solo de flauta clássico da Armadilha, que era a música que fez mais sucesso, era a Armadilha. E esse solinho, a introdução da música, era tudo criação do Plauto. Tu vê que a identificação, né, com a coisa. Eu sempre achava que era o Pedrinho tocando e era o Plauto, entendeu? Quer dizer... Ele vai, como é, emoldurando, né, a melodia, né? Ele vai serpenteando, com o contracanto tirando total, perfeitamente colocada. Maravilha. Obrigado, Plauto. E eu, nesse tempo que ele trabalhou comigo, eu observei que ele era um músico que tocava outros ritmos, outras músicas, e muito bem. O que me despertou muito esse olhar sobre o Plauto é que ele, fazendo tudo o que ele fez, ele sempre mantinha um jeito de fazer choro. E o que é raro para outros instrumentistas, porque geralmente o instrumentista ele meio camalhão, assim, vai se adaptando, ele toca jazz, ele toca, enfim, é a vida de músico, né? Exato. E o Plauto sempre, para mim, sempre foi aquele cara que estava tocando meio choro. Mas tocava de tudo, tu via ele tocando, gravando lá, Cleiton e Cledir, via tocando, gravando com outras pessoas, mas sempre tinha uma... Mas eu acho que tem um empréstimo realmente, o jeito Plauto mesmo de tocar. Né? Mas ele, a propósito disso, ele tinha uma característica que ele se adaptava, eu vou discordar um pouquinho, ele se adaptava ao tipo de tema que ele estava desenvolvendo.
da mesma cidade do Plauto Cruz de São Jerônimo e desde criança, antes de eu começar a tocar flauta, o meu avô sempre contava as histórias que o Plauto pegava a taquara das taquareiras perto da nossa casa lá de São Jerônimo e fazia as flautas. E quando eu comecei a tocar, e sim que essas histórias vieram à tona. E eu sempre tive ele como uma grande referência, ainda mais sendo da cidade que eu me criei também, junto com a minha família. E eu tive a oportunidade de conhecer o Plauto, diferente do Luiz, em outra época da vida dele, que ele já não tocava mais, mas que foi muito emocionante também, porque a família dele me recebeu com um carinho muito grande e eu pude ser a última flautista a tocar para ele. E ele reconhecer a música que eu estava tocando e foi muito emocionante. Professor, quando a gente começou a tocar choro, toda a turma da nova geração, foi o senhor que introduziu, trouxe essas músicas do Plauto. Tu tinha escrito na partitura boa parte da obra dele e enfim, feito arranjos para as músicas dele. Como é que surgiu isso? De onde é que vieram? De onde é que veio esse material? De onde é que surgiu essa vontade de trazer a obra do Plauto para a nova geração do choro? Sempre tive vontade de homenagear as pessoas enquanto eles estavam em vida, né? Aí eu programei de fazer uma apresentação das músicas do Plauto, fazer uma homenagem ao Plauto Cruz, com o grupo Reminiscências, nós fizemos isso aí. Para isso eu precisei escrever a obra dele, né? E porque não tinha nada escrito, né? E aí eu fui buscar, através de discos, né, a obra dele e passei para a partitura. E na época do Choro é Livre também teve um projeto de compositores aqui do Sul, né? Então eu sempre gostei de valorizar os compositores aqui do Sul, para a gente ter esse registro para poder mostrar para outros chorões de outros estados, né? Então a minha ideia foi essa e eu fiz lá no Teatro Renascença, só não me lembro a data, mas foi feito inclusive com a participação dele. Ele subiu no palco, ele combinou de tocar uma música só, mas no fim ele não aguentou e ficou até o fim, e foi fazendo... essa eu quero tocar para o fulano, para o Beltrano, e nós ficamos ali no palco, tocamos mais umas 5, 6 músicas junto com ele, porque ele sentou na primeira fila, mas ele não conseguia se conter, ele se levantou uma hora, subiu, e aí foi muito bonito, né? E foi muito bacana, muito legal, e a gente trouxe essa vitória, que foi muito importante, né? De uma música muito boa, né? O choro clássico talvez seja o choro que, hoje em dia, é o choro que é tocado em roda, assim, pela turma, porque a tradição do choro tem o repertório do grupo, enfim, que o grupo ensaia, mas tem um repertório que acaba ficando geral, que é o repertório da roda de choro, e que o choro clássico do Plauto é essa música que vigora, assim, entre esse repertório, assim, dos chorões, da roda de choro. E não faz muito tempo, eu assistindo também o grupo que a Stefânia participa, tava lá o choro clássico também tocado na roda de choro. E ele é dito choro clássico porque ele faz com 16 compassos, 3 partes, aquela onda, né, que tem do choro, né, de fazer a primeira parte, a segunda e a terceira. Então por isso que ele colocou esse nome de choro clássico, que é o clássico. Ele não tinha nenhuma passagem muito complicada e o número de compassos exatos que exigia, né, um bom choro, né? Então ele colocou esse choro de nome de choro clássico. Né? Então. Vamos ouvir então o choro clássico, né?
quando ele ia fazer os shows, ele já dizia que não tinha, como se não tinha carro, né, que ele nunca quis ter carro, e aí combinava já com as pessoas, vinham buscar, depois vinham trazer, né, vinham em casa, pegava, depois traziam de novo. Isso E era... quando ele tinha show, assim, ele se arrumava 40 horas antes, né? Ah, Era 2, 3 horas antes, ele já começava a se arrumar, ele ficava 2 horas antes já pronto, sentadinho aqui arrumado, esperando vir buscar ele, não importa o horário, ele estava sempre pronto muito antes. Ele dizia que não Bem podia, pontual, não podia se atrasar. não podia se atrasar, não podia deixar quem viesse buscar ele ficar e ter que esperar. Ele preferia ele ficar pronto, esperando uma hora que fosse, mas não deixar aquela coisa, né? Ele sempre pensava nos outros primeiro, para depois nele, né? Ele era essencialmente bom, né? Ele era bom caráter, ele era generoso, né? E de repente, se fosse o caso de auxiliar um colega, um amigo, ele aceitava o convite tranquilamente, não cobrava absolutamente nada, e isto era uma característica do Plauto. Estou chegando. Jamais tu ouviria uma sílaba em contradição à figura humana e ao grande artista. Isso não é coisa de todo dia. Não é a virtude que se encontra em balaio. Isso é uma virtude de grandes homens, de grandes talentos, de um homem que paira além das pequenas coisas. Alma de anjo. O Plauto Cruz, quando nós gravamos o disco juntos, quando eu tinha 17 anos, em 2007, ele tinha seus 78, ele, obviamente, era um trabalho, e ele deveria receber por esse trabalho, e eu que pagaria ele. Claro que nem lembro, nem vale a pena falar aqui quanto foi, mas eu lembro que por eu ser um guri de 17 anos, eu não tinha dinheiro e ele aceitou fazer igual. Na hora de pagar ele não queria receber. Ele disse, não, Paulinho, nós somos amigos. Não, mas você precisa receber. Eu tive que ir escondido dele, botar no bolso do casaco para ele poder aceitar. E depois eu liguei, Plauto, eu coloquei ali... Eu estou emocionada. O meu pai era uma pessoa muito inteligente, né? Muito. E muito humano. E ele gostava muito de compor, assim, para pessoas, né? Pessoas, para objetos. Porque coisas assim, tudo era inspiração para o meu pai. Até mesmo no hospital, né, quando ele esteve internado, quando ele foi atropelado, ele ficou lá na PUC, no São Lucas, ele fez uma música para o hospital. E ele era um gênio. Para mim ele vai continuar. Eu me lembro que uma vez a gente estava viajando para um festival e ele estava no carro assim e disse, estou fazendo uma música. Mas ele não estava com a flauta estava no bagageiro do carro, né? Nos instrumentos, e ele pegou a escrever assim, e na viagem, e a gente no carro, e quando chegamos na viagem, ele pegou assim o que estava escrito e tocou a música. Plauto Cruz, eu não preciso falar mais nada. Plauto Cruz, por favor. Certinho. Muito obrigado. Então agora é uma música minha, música de minha autoria, gravada com Jamandu junto, gravou com a gente. Então a gente vai fazer uma música das minhas, chama-se Tema para Marta, que a Marta é a irmã da Beatriz. Então, Tema para Marta, Sol maior.
Plauto Cruz ele poderia tocar com qualquer orquestra do mundo. Hoje em dia, o Djamandu, que tocou com Plauto Cruz, ele está tocando com a Filarmônica de Paris. Ou já tocou, e tocou pelo mundo todo, em Berlim também. Plauto Cruz poderia tocar aonde ele quisesse, não só em Curitiba, como ele foi para lá, não só com o Clube do Choro de Brasília, ele poderia tocar na orquestra de qualquer lugar que ele quisesse, mas ele não quis. Mas a vida dele era aqui, né? Ele gostava de estar aqui em Porto Alegre. Gostava de Porto Alegre. Ele gostava dos amigos, das Dos pessoas, amigos, dos lugares. do que ele tinha construído aqui de amizades e a própria família, né? Que ele dizia, como é que eu vou sair e aí a minha família, né? Mas ele valorizava a noite justamente por isso. E várias vezes ele dizia que o importante da noite não era somente a apresentação, digamos assim, da sua arte, o dinheiro que ele ganhava para sustentar a sua família, mas era a grande oportunidade para fazer amigos, para ampliar o seu círculo de amizades. Ele sempre enfatizava isso, Plauto. Que eu nunca tive, Paula, inimigo na minha vida. Olha, o dia que a gente, um dia falta, né? O dia que esse mundo, que eu saí desse mundo para um outro, não sei se é pior ou melhor, a gente dá uma mudança. Eu não levo inimigos comigo. Então, que bom, né? Então, bom, isso aí faz um bem. Era legal falar também dessa bondade, dessa benevolência que cabia dele, que era uma coisa que acontecia muito na noite, né? Que era essa... Tinha uns habituês do bar, né? Sim. Que se achavam meio proprietários do bar, assim. E se achavam como proprietários do bar, por ficar bebendo lá e tal. Donos também, como proprietários também dos músicos. Então, eles falavam pro Plauto, toca aquela, toca de novo. Às vezes estava cansado, às vezes estava no intervalo, ou chegavam com convidados na mesa, e o Plauto atendia. Sabe, às vezes queria, toca Carinhoso de novo, toca um desses standards de choro, né? Sim. Às vezes ele queria, porque o Plauto também era um compositor de uma fluência imensa, né? Sim. Estava sempre compondo, ou para netinho, ou para o amigo, para alguém, ele estava sempre compondo. Então ele queria tocar um choro novo, e era oprimido pela circunstância de estar tocando um repertório, um playlist standard, assim, né? E eu, às vezes, não gostava muito desses habituês que exigiam o Plauto uma execução. É normal. Ele não tocava meia boca, ele não fazia. Fazia mesmo. Quando fazia, de novo, a pedidos, assim, as coisas, tocava eximiamente. Quer dizer, era quase um desperdício, porque muitas vezes esses chatos, entre aspas, pediam e continuavam conversando. E eu ficava muito puto. Assim, puta que pariu, os caras pediram a música e ficavam conversando e o cara tocando pra cacete. Eximiamente, né? Então, um virtuosismo assim, bárbaro, né? Que era extasiante de ficar parado para escutar. E os caras... Então, essa deseducação dos habituês me deixasse um pouco que desperdício, né? Mas a gente que tocou em bar muitos anos assim, sabe que isso faz parte. Faz parte. Mas eu não gostava porque era Plauto, sabe? Porque era muito... Bom. A gente pode fazer uma coisa, mas era tamanha genialidade, tamanha luz, que não poderia... E tamanha bondade, que não poderia ser usurpada. Sabe? Me deixava muito indignado. Era só uma indignação. Eu falei com o Roni, liguei pro Roni ontem, que o Roni acompanhou ele muitos anos, né? Sim. E o Roni me contou uma história dele, que eles foram tocar lá na PUC, na faculdade da PUC, foram tocar lá. E não sei quem foi a cantora que falou tal música lá, mas não sabia a introdução. E o Plautinho pegou um guardanapo, o guardanapo fez a pauta e escreveu. Fez ali na hora. Tu acredita nisso? Deu tudo certo, saiu. Eu acredito. E assim, nos ensaios, a gente ensaiava, mas na hora de apresentar a música, ele já trocava o final, sabe? Ele fazia uma outra coisa assim na hora, assim. Improvisava. Contar um caso também que aconteceu, nós fomos tocar lá no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Aí, uma música dele, né? Muito bonita a música. Mas chegou na hora de apresentar a música, ele largou, e não se lembrava mais da melodia, e ele foi inventando a melodia. Ele inventou uma primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, ele inventou tudo. E ninguém parou. Todo mundo foi acompanhando eles direitinho, certinho. Parecia que a música era aquela mesmo. Mas não, era só no final que ele achou o fio da meada. Que barato. E todo mundo acompanhou ele assim, tranquilo. Com 72 anos ele teve
Sofreu um acidente, que ele Sofreu um foi acidente, atropelado. Foi atropelado. Foi atropelado. E fraturou a perna em 2 lugares, né? E já saiu Foi um pro choro hospital e também, já né? levou a flauta e... Levou a tocando, flauta. né? Fez um show para as enfermeiras. E fez um choro, né, para o pessoal lá. E No já- Hospital São Lucas da PUC. É, verdade. Mas aí, quer dizer, isso aí deu origem ao processo de final dele, né? Eu percebo e se viu que ele não tinha aposentadoria, não tinha nada. Não tinha Ele foi mesmo. internado pelo Não SUS tinha. aqui, mas era uma coisa... Ele não tinha nada. E fosse um movimento para arrecadação de donativo. Foi essa ocasião aqui, foi feito no Teatro São Pedro, onde eu participei, e dos artistas geral de Porto Alegre participaram. Fazer um pra- show beneficente. Um show beneficente para arrecadar dinheiro para ajudar o Plautim. Para o músico, o palco pode ser até uma sala de hospital. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. O tratamento vira um dueto, quando por acaso a auxiliar de enfermagem é uma antiga colega de trabalho. Parte da sua Depois baixei o hospital, soube que ela trabalhava aqui. Então me deixou num contentamento, feliz mesmo, de saber que ela Como não dar esse trabalhava. apoio para ele, não é? Justamente nessa hora em que isso aí é fundamental. Plauto Cruz foi atropelado no início do mês, quando ia receber uma homenagem. Quebrou 2 ossos da perna. Ainda assim, é um paciente inquieto. Quem resiste aos sons divinos que ele teima em espalhar, mesmo preso a uma cadeira de rodas? O instrumento não pode ficar parado. Não pode, não pode. Pelo menos por 2 meses, a flauta e o talento de Plauto Cruz vão ficar afastados dos palcos gaúchos. Nesse período, o músico que não recebe aposentadoria depende da solidariedade dos amigos.
minha avó procurava por ele, dava falta dele em casa, né? Lá estava ele, lá na ferrovia, na estação, né? E sentava nos trilhos, teimava com ela, às vezes ela mandava ele sair, ele teimava e não queria sair, estava ali, ficava intertido, tocando a flautinha dele. Aí surgiu um convite para fazer o primeiro o festival, depois da Rede Bandeirantes, da Tupi, 79, já estava em 79, também desses anos que a gente vai lembrando, fazendo um retrospecto, né? Eu estou te fazendo uma mistura aqui, a gente vai lembrando o que se passou, né, Ana Paula? Então, nós ganhamos a menção honrosa com a música Maria Fumaça, do Cleiton e do Cledir, cuja introdução fiz uns arranjos de flauta, na Maria Fumaça. Então, rodou muito sucesso, né? Nós ganhamos do festival a menção honrosa na época. E depois também, quando a gente acabou fazendo um trabalho num festival muito importante na nossa vida profissional, o Flauta era um dos que fazia parte daquele grupo, e ele criou uma frase inesquecível, né? Foi criação dele, e eu vi depois milhares de pessoas tentando imitar, e nunca mais ninguém fez igual a ele. Nunca mais. Esse era um negócio genial, porque nós conhecemos com 40 anos de carreira muitos músicos, e músicos muito bons, né? A gente trabalhou com gente de altíssimo nível, mas a gente percebia que a flauta dele tinha algo particularmente interessante, né? Que foi confirmado pelo Altamir Carreiro, dizendo que ele era um dos maiores do Brasil. E essa frase, né, Cleiton, era uma frase em staccatos, né? Né? E eu acho que ele conseguiu captar o espírito da música, que era uma Maria Fumaça, um trem andando, como pouquíssimos, né? Essa introdução já dava a ideia do trem andando, né? Que marcou tanto a nossa carreira para sempre. Até hoje é uma música que a gente canta em tudo que é show, a gente tem que cantar, tem que apresentar. Porque a escolha, normalmente a gente tocava na época, eram bandas mais pop, era bateria, guitarras, muitos teclados.
E a gente montou uma banda completamente esdrúxula, né? Estranhíssima. E o Cleito tocando violão e eu tocava guarda-chuva nessa apresentação. Porque eu tocava, ela só cantava e eu ficava com E guarda-chuva na fazíamos o mão. sapateado da chula no final também, Também. né? No arranjo. E a cereja desse bolo, que era esse, por isso que eu digo esdrúxula, era o Plauto com a sua flauta, né? Fazendo essa introdução. E eu me lembro também que o Ziraldo apresentou cada um no dia da apresentação. O Ziraldo, que era apresentador do festival, ainda apresentou o Plauto como um patrimônio da nossa música popular brasileira. Foi muito bonito isso, sabe? E, enfim, o Plauto estava ali junto conosco, ajudou a criar essa concepção da Maria Fumaça e foi uma coisa, assim, um momento único na nossa vida, super fundamental. A história da música popular gaúcha veio nos visitar. É isso, eles são a própria história. Mário Barros e Plauto Cruz. Eles tocam juntos desde os anos 70 e agora resolveram lançar um LP. Esse aqui, ó, Remanso. E nós vamos conversar primeiro com o Plauto para saber por que depois de tanto tempo, só agora eles resolveram dar essa chance pra gente. Não é que nós trabalhávamos em separado, eu e o Mário. Então resolvemos, com o amadurecimento do nosso trabalho, a fazer esse disco juntos. Eu creio que ficou muito bom, tenho a impressão. Ele antes de ser assim bem humilde, eu tenho a impressão que ficou bom. E tocando as coisas que a gente gosta, para os amigos, de coração, com amor, com garra, com muita fé. E que a gente viva mais para poder sempre tocar, para o pessoal que gosta. Eu tenho prazer disso, muito, muito, muito. Então, não sei se a gente está certo pelo que nos deram. Ela foi composta em 1877. Choro mais antigo. Flor Amorosa. Direto?
Música